Ok, entendi. Então, todo mundo me ouvindo? Ok. Só vou mudar vocês de lado aqui para poder ver os meus slides. Vamos lá. Então, como o Denis disse, eu sou a Bruna, tá bom? Eu sou fisioterapeuta, tô formada aí já faz alguns aninhos, tá bom? Sou esposa do Gabriel, o rapaz que deu a palestra semana passada. Eu juro que não vai ficar só entre a família, acho que o Denis vai chamar outras pessoas para chamar, né? Sou mãe do Thiago, que já tá aí no forninho. Ah, gente, eu atuo praticamente trabalhando bastante com correção postural. Fiz o curso de RPG, trabalho com a parte de reabilitação labiríntica e minha especialidade é osteopatia, tá? Que é uma técnica de terapia para dores crônicas. É por isso que eu acabo falando bastante da parte visceral aqui, vocês vão entender um pouquinho, tá? E hoje a gente vai falar bastante da saúde, principalmente, e entender um pouco mais sobre o intestino e como que a gente pode cuidar desse intestino para melhorar a nossa saúde e perder peso, tá? Mas antes disso, eu preciso falar de inflamação, né? Falar do processo inflamatório. Quem aqui sabe me dizer que existe inflamação boa? Alguém consegue aqui no chat se existe inflamação boa? Vocês conhecem? Falem comigo, gente. O Denis não vale que ele já olhou meu slide. Não conheço, sim, sim, não conheço. Tá bem melado aqui, entre o sim e o não. Acredito que não exista. Sim, gente, existe, não conheço. Quando fazemos academia, sim, eu vou falar aí disso. Imagino que sim, tem sim. Gente, eu vou explicar o que que é inflamação primeiro, tá bom? Então, o processo de inflamação, ele acontece de uma forma natural. É um processo de proteção do nosso organismo, tá? O nosso corpo, ele tem uma facilidade de adaptação muito grande, graças a Deus, tá? Então, por exemplo, vamos falar do Denis. O Denis fala para todo mundo que joga bola, né? Mas não acredito muito, não, tá? Porque toda vez que ele joga bola, ele se machuca. E da última vez que ele jogou bola, o que que aconteceu com ele? Ele torceu o tornozelo. E aí, o que que acontece no processo inflamatório, né? O que que aconteceu com o tornozelo do Denis, né? Então, ficou quente, teve um calor, teve um rubor, ficou vermelhinho, ficou inchado e ficou doendo. Não foi assim, Denis? Só faz um joinha. Não. Isso é uma reação de proteção do nosso organismo. Então, o corpo, ele precisa entrar no processo de inflamação para ele depois começar a parte de cicatrização. Então, sem isso, ele não vai se organizar. Então, ele não consegue fazer a sua adaptação. Então, o nosso corpo, ele tem o processo de inflamação em todo o organismo, tá? Então, a inflamação, ela é boa, né? Então, quando, por exemplo, não sei quem foi que colocou ali no chat para mim e falou assim: ah, na academia. Exato. Então, quando você está fazendo musculação de preferência, né, que é uma intensidade, um treino mais intenso, você trabalha muito mais força, ganha massa muscular, né? Então, você até sente que fica mais inchadinho. Então, é um processo inflamatório. Você judia do músculo ali no primeiro momento, e depois você tem a sua recompensa, você tem a sua estabilização articular, enfim, todos os benefícios da atividade física. Então, isso não é ruim. É ruim quando você vai lá e depois toma um Dorflex porque você não aguentou a dor do treino. Aí você acabou com o seu treino. Não faz isso, tá bom? Então, o que que fica ruim para o nosso organismo? É quando você não cuida dessa inflamação, quando você tem um processo de inflamação crônico. Ele começa.
ter uma dor que depois você não cuida, que ele vai inflamando outros tecidos e um vai puxando o outro, até chegar num processo crônico, né? O que é um processo crônico? Passou de 3 dias, 4 dias, já é um processo crônico, tá? Antes disso, ainda é um processo agudo, tá? Ai, pulou um slide meu. Faltou um slide meu aqui. Bom, então, deixa eu falar um pouquinho do intestino primeiro. O nosso intestino é a nossa raiz, tá? Ele é considerado como o nosso segundo cérebro. Algumas pessoas acham que é até o primeiro, né? De tanta informação que ele tem que levar para o cérebro ainda, tá bom? E o intestino, ele tem a importância de fazer absorção de nutriente, eliminar toxina, né? Então, ele vai absorver os seus nutrientes, o que ele precisa, o que ele não precisar, ele vai eliminar. A produção de serotonina, tá? A produção de hormônios, tá? Gravem essa informação, que eu vou falar bastante dessa parte aí depois. O controle do sistema imunológico e o controle das inflamações. Mas, Bruna, como isso acontece, tá? Isso acontece através da nossa microbiota. O que é isso? São as nossas bactérias. Hoje, já sabemos que nós somos seres mais bacterianos do que celulares. Então, temos mais bactérias do que células, tá? E o nosso intestino não é diferente. Temos muitas bactérias boas e ruins. Então, para você ter um controle adequado do seu intestino, você tem que ter muito mais bactérias boas do que ruins, né? E o que acontece quando eu tenho muito mais bactérias ruins? Eu passo a ter uma disbiose intestinal. Bruna, o que é isso? É um processo inflamatório, tá? Então, é um desequilíbrio dessas bactérias, né? Mas por que é tão ruim, assim, a gente ter esses desequilíbrios da bactéria? O nosso intestino, vamos imaginar que é como se ele fosse um filtro, um controle do que entra e o do que sai, o que eu preciso absorver, o que eu não vou precisar absorver, né? E se eu não tenho um filtro muito bem adequado, se eu tenho mais bactérias ruins, eu começo a ficar inflamadinha, vai ficar igual esse slide aqui, ó, do lado direito. Ele começa a ficar um filtro abertinho. E aí eu não filtro adequadamente. Então, o meu intestino começa a ficar inflamado, começa a ficar mais irritado. Então, isso não é bom. Por que não é bom? Porque eu não consigo ter um controle adequado do meu intestino, ele começa a prejudicar toda a minha circulação, porque ele tem que ter um controle entre todos os outros órgãos, principalmente o fígado, e aí ter, começa a ficar tudo muito ruim, tá? Então, e como que isso acontece? Isso acontece quando você tem uma má alimentação, você começa a comer muito mais salgadinhos do que uma fruta, se você come mais açúcar, se você recebe muito processo de estresse, muito vamos dizer assim, mais comidas industrializadas, a farinha branca, né? Então, hoje a comida ela é muito mais, digamos assim, você encontra muito mais iFood da vida do que você querer fazer uma boa alimentação dentro de casa, né? E isso acaba te prejudicando. E o fato de prejudicar a gente é muito ruim. Por quê? Que acontece? Como que eu estava comentando, que eu comentei com vocês, existe uma relação importante entre o intestino e o fígado,
tá? O fígado, ele tem a importância de fazer uma filtragem. Então, o intestino vai mandar sangue lá para o fígado e ele vai fazer essa filtragem e manda de volta para o intestino, que manda de volta para a circulação do seu corpo. Então, quando eu tenho essa adequação de circulação, de controle, eu tenho uma circulação melhor do meu organismo, eu não judio do meu rim, eu começo a melhorar todo o meu processo de sistema circulatório, então eu paro de judiar do meu coração e das minhas veias. E, consequentemente, se eu tenho uma boa melhora da minha circulação, do meu intestino funcionando, eu tenho uma produção de hormônio melhor. Porque se eu não tenho uma boa produção de hormônio, como que fica a minha parte endócrina? Vai ficar ruim, né? Então, o que acontece? Deixa eu passar o próximo slide, que não foi. Foi. Ah, ele ficou muito no alto aqui. Então, o que acontece, pessoal? Eu vou falar um pouquinho mais das meninas aqui, tá bom? Então, algumas meninas falam assim para mim: ai, mas eu tenho fluxo menstrual muito forte, é normal. Não, não é normal ter um fluxo de menstruação muito forte, tá? O fluxo ele tem que ser pouco, tranquilo, entre 4 e 5 dias no máximo. Ele não pode passar disso e tem uma coisa muito intensa, tá? Então, se eu começo a ter um desequilíbrio do meu intestino, eu não tenho uma produção muito boa, eu começo a judiar demais do meu fígado e começo a judiar demais da minha região de pâncreas também. E se eu tenho pouco hormônio, se eu não tenho muita produção de hormônio, eu começo a ter um estradiol muito baixo, que isso é muito ruim. Algumas meninas começam a reclamar, mas as mulheres numa fase já de menopausa dizendo, tem um relato, ai, de medo, de alteração de sensibilidade, começa a ter muita dor, então aumenta a probabilidade de fibromialgia, tá? Então, se eu não consigo ter uma produção bacana de hormônio, como que fica esse equilíbrio? Não existe. E se eu não tenho esse equilíbrio adequado entre os meus hormônios, como que eu vou conseguir emagrecer? Fica mais difícil também, né? Que o Denis comentou logo de começo de que várias pessoas conseguiram facilitar depois, né? Que teve, eu não sei o nome da mocinha, mas teve uma mocinha que ela já estava fazendo dieta há algum tempinho e ela não conseguia emagrecer. Mas por quê? Porque ela podia estar tendo alguma alteração desses hormônios no corpo dela, não tinha esse controle, não estava tendo uma produção adequada, e quando começou a tomar o zinco e começou a fazer esse equilíbrio e estabilização do intestino, ela conseguiu ter uma produção melhor de hormônio e conseguiu emagrecer com facilidade, tá? Essa parte é bem bacana. Que pode ajudar muito também ao nosso equilíbrio do nosso corpo, tá? Que facilita também estar em sintonia, né? Alguém já ouviu falar no ciclo circadiano? Vocês conhecem esse termo? Alguém conhece? Já ouviu? Eu não. Sim, não. Ai, algumas pessoas sim, a maioria tá bem mescladinho aqui entre sim, entre não. Gente, esse é um ciclo, acho que é mais comum para quem é computurista, quem trabalha mais nessa área, tá? É um ciclo do nosso organismo, é onde nós temos os nossos melhores pontos do nosso corpo, as melhores produções de hormônio nos horários corretos, tá? Então, por exemplo,
qual o horário melhor para dormir, para você ter uma melhora do sono, uma produção melhor de melatonina no seu organismo? É a partir das 10 da noite até a meia-noite. Normalmente, esse é o pico mais alto da melatonina. Então, esse é o melhor momento de você ter sono, ter aquele sono profundo, né, de descanso. O Gabriel gosta de falar de que tem uma diferença, não tem, amor? Só fala para mim. Das 10 da meia-noite, cada hora de sono, cada hora cronológica de sono equivale a 2 horas dormindo. Da 1 às 6 da manhã, cada hora de sono equivale a 20 minutos. 20 é meia hora. Então, não adianta, não adianta você falar assim, eu vou dormir a 1 hora da manhã e vou dormir 8 horas de sono. Você ainda vai acordar cansado, você ainda vai ficar esgotado. Então, quanto mais cedo você for dormir, mais você tem uma produção melhor do seu organismo, né? Mesmo porque o seu fígado, o seu intestino, suas vísceras, elas estão trabalhando ainda durante a noite. É um momento de reparação, né? Então, o melhor momento para você comer também, que facilita em questão de digestão na hora do almoço, é no pico do meio-dia às 2. Né? Os acupunturistas gostam de falar que é o momento da hora do fogo, né? A hora que você tem a maior digestão. Então, se você come fora desse horário, né, a chance de você começar a ter um estômago mais cheio de gases, você tem mais desconforto, mais dores, de desconforto de intestino, é fora desse pico, né? À noite também. Então, se você for comer depois das 8 horas da noite, o seu organismo vai ficar assim, é para eu fazer digestão ou eu para começar a entrar no horário de sono, né? Então imagina, se você come super tarde, vai comer uma feijoada às 9 da noite, coitado, vai ter pesadelo com certeza, seu organismo vai ficar assim desesperado. Então, quanto mais cedo você comer, né? O ideal é você comer no máximo até às 8 da noite, que é algo que eu estou tentando colocar na minha vida, seria bacana, porque aí você não judia do seu organismo, né? As pessoas que gostam de fazer o jejum intermitente, fazer aquele jejum mais longo, um horário que é bacana para você conseguir ter essa melhora do seu pico, é você fazer a partir da tarde para a noite. Porque assim você não judia do seu organismo. Porque assim, se você faz o jejum durante o dia e resolve comer à noite, você vai ter um pico de insulina muito alto. E aí você vai continuar judiando muito mais do seu organismo do que desinflamando dele. Então, é, o que que é importante para a gente conseguir ter esse controle do sobrepeso, né? É ter um equilíbrio bacana da parte hormonal, então fazer uma boa avaliação com o endócrino para ver as dosagens hormonais, como que eles estão, se ela está baixa, se ela está muito alta, ter um sono adequado, fazer uma boa atividade física, ter uma alimentação natural, uma alimentação melhor e, lógico, ter o zenco, porque o zenco ele vai entrar na parte inflamatória, ele vai ajudar na digestão. Então, várias pessoas aqui que começaram a comentar de que depois que começaram a tomar o zenco, passaram a sonhar. Por quê? Porque se começar a tomar o Zenco durante a noite, né, depois das 8 da noite, facilitou na digestão. Então, ele é um alimento fermentado, então ele facilita, ele ajuda na digestão. Então, ele não passa a judiar mais do seu organismo. Então, fica tudo mais equilibrado, né? Então, hoje já se sabe que que as doenças já surgem do intestino, tá? Então, câncer já surgem daqui, da depressão, né? Como eu disse, que tem a produção de hormônios. Se eu não tenho uma boa produção de serotonina, eu fico mais depressivo. As alterações de
alterações gastrointestinais, se eu fico muito mais inchada, não tenho um controle do meu intestino, a chance de ter um refluxo é muito grande, uma esofagite, a obesidade, como estavam comentando, se a gente tem esse controle do meu intestino, de ter uma boa alimentação e comendo, tomando zenco, fazendo as atividades, eu tenho esse controle melhor. A osteoporose, artrite reumatoide, então mais uma vez, se eu controlo o meu intestino, eu começo a ter uma melhora da minha circulação e eu não consigo ficar judiando do meu organismo e ele não cria processos inflamatórios, né? A baixa imunidade, né? O humor, alterações de humor. Então, a ciência já comprovou para nós de que se a gente começa a comer alimentos fermentados, né? Hoje em pesquisa falam de 2 a 3 alimentos fermentados, a gente já consegue restabilizar o nosso intestino. Comendo os alimentos fermentados e mais probióticos, né? Às vezes não adianta você comer ou tomar só um probiótico, porque o probiótico, às vezes, ele tem uma quantidade muito baixa daquela bactéria. Às vezes é só um grupo de bactéria que tem ali. Então, você precisa muito mais de outros alimentos fermentados para você criar uma boa bactéria para você ter esse controle. Então, quanto mais alimentos adequados, quanto mais fibras você tem no seu organismo, mais bactérias boas você vai ter também. Você vai ter um controle e não judia do seu organismo. O Zenko é uma tecnologia japonesa, tá? Então, só que ela é produzida aqui no Brasil, tá bom? Os japoneses já estudam isso há muitos anos, já tem muitos quem aqui é japonês, algumas gostam da cultura japonesa, sabem disso e já usam bastante os alimentos fermentados. E o Zenko, ele é uma fermentação natural. Ele tem uma fermentação de 6 meses para você já começar a consumir logo, tá? Com uma dosagem bem baixinha de 30 gramas, que eu vou explicar ali um pouquinho mais na frente. E por que que ele ajuda tanto, tá? Dar esse reequilíbrio no seu organismo? Porque ele tem muito mais frutas, cereais, verduras, legumes, vegetais. Quem consegue comer tudo isso numa alimentação hoje em dia? É difícil, né? De você ter tudo isso numa alimentação. Então, se você consegue ter todos esses ingredientes e fermentados, vai facilitar. Ele vai criar uma barreira maior no seu intestino e vai ter esse reequilíbrio novamente, tá? Então, quando você tem um reequilíbrio do seu intestino, você tem uma melhora do brilho da pele. Por que que você tem uma melhora do equilíbrio da pele? Porque a pele é o nosso maior órgão. Ele é o maior tecido que nós temos. Então, é onde vai sair o processo inflamatório. O corpo grita, ele começa a dizer para você o que está te incomodando. Então, ele vai ter a melhora da pele, melhora do aspecto da urina. Por que que melhora do aspecto da urina? Porque eu começo a ter uma melhora da circulação do meu organismo e não judio do meu rim. Melhora de humor, melhora de produção de hormônios, a melhora do sono, né? Porque você tem esse equilíbrio e para de ter tanta atenção do meu intestino de informação para o cérebro, aumenta a disposição. Essa é a primeira coisa que melhora, tá? Então, toda vez que a gente está com um processo muito inflamado e depois começa a cuidar da nossa saúde, começa a tomar o zinco, começa a fazer outros trabalhos de adequação do nosso organismo, o primeiro que grita é a disposição. Todo mundo fala, nossa, eu tô acordando melhor, não fico tão cansado. Controle do apetite, né? Porque você começa a ter uma melhora do meu organismo, então se eu não tenho uma baixa de estradiol tão grande,
né? Tem gente que tem um estradiol muito baixo, ele fica tendo picos de insulina muito grande e ainda fica ali com aquela sensação, nossa, eu tô com fome. Sabe aquela fominha na tarde, umas 3 horas, 3, 4 horas da tarde? Você fala, nossa, eu tô com uma fome, não sei, mas eu queria comer alguma coisa, mas não sei o quê. Então isso significa que você abaixa do seu, você tá com um estradiol muito baixo, tá? O funcionamento do intestino melhora, o controle da taxa de glicemia, por isso mesmo você tem a melhora da circulação do seu organismo, o fortalecimento do seu sistema imunológico, porque eu não, aí é um ciclo maior, tá? Você vai melhorar o seu intestino, que melhora o seu fígado, que melhora o seu baço, né? Ninguém lembra do coitado do baço, mas o baço ele é extremamente importante, tá bom? As pessoas só lembram dele depois que quando tem um acidente e rompe o coitado, tá? Controle da taxa das triglicérides também, da mesma forma, porque você melhorou toda a sua circulação, tá bom? E a dosagem do Zenco para melhorar, ela é bem baixinha, a gente chama de 30 gramas. É um copinho pequenininho que a gente toma, tá? E é uma vez por dia, tá? Tem gente aqui que toma muito mais, que eu sei, tá bom? Mas você vai começar a ter o efeito a partir de uns 21 dias. Tem gente aqui que começou a ter o efeito melhor antes desse tempo, tá? Por quê? Porque cada organismo é um organismo, cada inflamação é uma inflamação, né? Eu tenho certeza que todos aqui começaram a falar que começaram a ter uma melhora, mais disposição por conta disso, mas depois começaram a perceber a diferença do organismo em outras partes, né? Então melhorou a pele, começou a emagrecer, começou a perceber que não transpira tanto, transpira que faz parte do nosso corpo, né, do nosso processo, tem que transpirar, mas se vocês repararem que não está transpirando tanto e não tem tanto odor. Quero ver se os meninos começam a perceber se eles não estão tendo tanto chulé. Eu tenho certeza que deve ter melhorado, tá? Esse é o nosso Zenco, tá bom? E vou passar a palavra para o Denis de novo, para ele explicar mais um pouquinho aí para vocês, tá bom? Valeu, Bruna. Pessoal, rapidinho aqui, deixa eu só parar a gravação que a gente estava gravando, tá? Alguém perguntou se estava gravando. Deixa, como que eu interrompo a gravação?